Olá, olá, olá! Começando um Chega de Dúvidas sobre a ansiedade aqui no nosso canal Chega de Medo e Ansiedade. Esse canal já está notificando você de que nós estamos no ar ao vivo e nós fazemos isso todas as terças-feiras, às 9h09, com essa live chamada Chega de Dúvidas. E cada dia, cada terça-feira, cada semana, nós respondemos uma dúvida especial que chegou da nossa audiência através dos nossos canais da rede Chega de Medo e Ansiedade, que está presente no LinkedIn, no Facebook, aqui no Instagram, no YouTube, no nosso site www.chegademedioansiedade.com.br. Eu sou Sandra, sou psicóloga, especialista em tratamentos para ansiedade e junto com a minha parceira de trabalho, a Inês, que vai estar aqui com a gente nos comentários, a nossa missão é fazer com que você possa conhecer a ansiedade, controlá-la e sim, se livrar definitivamente dela. Boa noite, Ana. Quem já está ao vivo aqui comigo, eu peço para que me diga se está chegando bem o meu vídeo aí para você. Imagem e som estão legais aí? Boa noite, Núbia. Boa noite, Débora, psicóloga. Como estão vocês? Aqui nós estamos em Indaiatuba, numa noite bem quente, especialmente quando o calor está alto, a gente reforça ainda mais o copo d'água. Eu te pergunto, quanto de água você já tomou hoje? Você calculou? Eu já tomei 2,5 litros praticamente. E você? Boa noite, Mauriceia. Vão me dando um ok, um joinha aí, para eu saber se tá tudo ok aqui na transmissão do áudio e da nossa imagem, tá bom? Assim vocês me ajudam a garantir a qualidade da nossa live. Então vamos lá, né? Pegando o copo d'água aí, que pelo menos se você não tomou água até agora, essa é a oportunidade de tomar água comigo, um tintim. Água é fundamental para o nosso cérebro e pode ser um dos gatilhos para a ansiedade. Hoje a live vai dizer como acabar com as crises de ansiedade. Você quer saber? Vamos falar sobre isso hoje. Então vamos lá. Essa live, se acontecer qualquer coisa de você perdê-la, não tem problema, ela vai ficar no nosso IGTV, aqui no nosso canal do Instagram, e também depois vai lá para o YouTube e para o Facebook. Então você vai conseguir assisti-la mais vezes, se você quiser, e você pode começar a compartilhar aí com as pessoas que você sabe que sofrem de crise de ansiedade. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Na época que nós estamos vivendo, esta época de um ano já, né? Na pandemia, é muito possível que hora e outra você esteja ou em crise de ansiedade ou perto de. E a gente vai entender por quê. Obrigada, Núbia. Está dizendo ok, que está tudo ok nessa transmissão. Boa noite, Eiko. Sejam todas muito bem-vindas aqui na nossa live de hoje. Então, o que nós vamos falar hoje, a nossa proposta é como acabar com a crise de ansiedade. Primeiro, a gente precisa identificar o que é uma crise de ansiedade. O que nós estamos chamando de crise de ansiedade? Bom, a gente pode pensar o seguinte. Boa noite, Inês. A gente pode pensar que a crise da ansiedade é como se fosse o ponto mais alto de uma montanha. O cume dessa montanha, tá? Então a gente vai percebendo que a gente vai subindo, piorando, intensificando os sintomas até eles chegarem na potência máxima deles. Então a gente diz que nesta potência máxima, em que a gente sente muito presente o descontrole, a sensação de insegurança extrema e muitos medos, a gente está vivendo uma crise de ansiedade. A crise de ansiedade, veja bem, ela é diferente de um ataque de pânico. Eu disse que é como se fosse uma montanha que a gente vai escalando, subindo até chegar no ponto máximo mais alto dessa montanha, uma crise.
Num ataque de pânico, né, diferenciando de uma crise de ansiedade, é como se você tivesse aqui e de repente você sobe aqui para o mais intenso. Então, quando a gente está falando de crise de ansiedade, normalmente a gente está falando de alguém que sofre do transtorno de ansiedade generalizada. É aquela pessoa que vive preocupada, vive tensa, vive pensando no pior. E aí chega uma situação ambiental, algum gatilho da ansiedade que dispara a piora desses sintomas até que eles vão crescendo, crescendo e chegam no ponto máximo, que é de fato uma crise. Em que tudo que a gente sente num transtorno ansioso, como o coração acelerado, a falta de ar, tensão no corpo, sudorese, tremedeira, formigamento, tontura, náusea, dor de cabeça, preocupação, catastrofismo, isso está extremamente forte e exacerbado, tá bom? Então vamos lá cumprimentar mais algumas pessoas que já estão entrando aqui com a gente. Boa noite, Débora. Débora está dizendo o seguinte para nós: todos os dias estou tendo crises, medo, angústia, triste demais. Boa noite, Thay. Boa noite, Valéria. Boa noite, Nina. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Fernanda. Então vamos lá, né? Já que a gente fez uma pausa, vamos aproveitar e nessa pausa tomar mais um gole d'água. A Débora, né? Tava dizendo que tá tendo crises todos os dias. Então, essa live vai te ajudar, né? Porque o tema desta live é como acabar com as crises de ansiedade. E talvez você até pense, entendi, crise de ansiedade é quando isso tá no cume, né? Se, por exemplo, a Débora está tendo crise todos os dias, o que a gente sabe? Muito possivelmente, ela começa o dia mais ou menos e vai piorando. Muitas pessoas têm crise no início da noite, né? Especialmente quando se trata de um quadro de transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG. Se você tem um transtorno de pânico, a característica do pânico, como eu disse anteriormente, é um pouco diferente do que a gente está falando agora. A gente está especificando em crises de ansiedade. Mas a gente também pode usar esta live para descobrir como acabar com as crises de pânico. Porque a fórmula, o segredo que a gente vai descobrir com essa live é praticamente a mesma. E eu te convido a ficar nessa live até o final, porque a gente vai passar numa técnica para você começar a evitar a piora, a subida, a escalada do morro. Então, fique comigo até o final dessa live, porque a gente vai dar de presente para você uma técnica que talvez você já conheça, mas talvez não. Já vou adiantar que não é a técnica da respiração dos 5 passos, tá? É uma outra técnica aí para a gente evitar de fato a escalada, a piora dos sintomas até chegar aqui na ponta, né, das minhas mãos, que está simbolizando o topo aí dessa montanha, desse quadro de ansiedade, tá bom? Boa noite, Kate. Boa noite, Daisy. Então vamos lá, né? Além da Débora, alguém de vocês sofre com a questão das crises de ansiedade? Boa noite, Priscila. Boa noite, Vanderlei. Sejam bem-vindos. Então, por que você pode dizer assim, eu já sei como acabar com as crises de ansiedade. Eu já assisto as meninas, né, a Inês e a Sandra há muito tempo, eu sei que sempre quando ela fala de crise de ansiedade, elas falam da respiração dos 5 passos, né? Diz aqui um joinha para mim, quem é que conhece a respiração dos 5 passos? Quem é que já ouviu a gente falar na respiração dos 5 passos? Boa noite, Maria Ferreira, boa noite, Cioli, boa noite, Beth, da Pezinho, sejam bem-vindas. Então, quem é que conhece a técnica dos 5 passos, da respiração dos 5 passos? Você pode até pensar, eu já sei como acabar com as crises de ansiedade. A respiração dos 5 passos. Ou talvez, se você não conheça a respiração dos 5 passos, você pode pensar assim, eu acho que eu já sei.
É tomar lá o meu Rivotril, é tomar meu diazepam, é tomar meu alprazolam, né, o meu frontal, que eu sei que as minhas crises acabam, né? Volto a ficar bem. Eu vou te dizer, é a pegadinha da noite. Não é. A gente não acaba com a crise de ansiedade com uma respiração. A gente não acaba com a crise de ansiedade com uma medicação. A gente não acaba com uma crise de ansiedade rezando, por exemplo. Mas você vai falar assim para mim, como não, Sandra? Discordo de você, me desculpa, mas eu discordo de você, Sandra, porque eu faço essas coisas e eu acabo com as crises de ansiedade. Não, não. Você acaba com esta crise de ansiedade que você está tendo naquele momento e que você aplicou uma medicação, ou uma técnica, ou algum recurso mesmo que seja espiritual, certo? A nossa pergunta é como acabar com as crises. Se eu acabo com uma crise hoje, e por exemplo, no caso da Débora, ela está tendo crise todos os dias, no dia seguinte ela vai ter outra crise, de verdade ela está acabando com as crises? Não, ela está acabando com aquela crise, daquele dia, naquele momento específico, através do recurso que ela está utilizando, medicamento, alguma técnica aí de visualização, de relaxamento, de respiração, especialmente, né? Então, a gente está perguntando para vocês algo que é mais profundo. Algo que significa assim, como é que eu detono esse processo de ansiedade? Que muitas vezes eu subo o morro e acabo chegando lá em cima e tenho uma crise realmente forte, que às vezes eu acabo até tendo que ir num pronto-socorro, tal o nível que eu fico assustada e preocupada que eu possa estar tendo um infarto, um mal súbito, não é? Mas eu disse isso daqui, ó. Eu disse que é um morro que você sobe e atinge o cume. Você concorda que tem o outro lado do morro, que é a descida? Não é? Então, eu vou te dizer a primeira dica do dia dessa live, da noite. Vamos tomar uma água enquanto isso e ver se já mais gente chegou aqui para falar um oi. A Débora está dizendo assim, obrigada por responder. A Mauricé está dizendo que ela, a Beth também teve, a Valéria também tem. Boa noite, Mari. A Maria Ferreira também. Eu não tô com minha garrafinha, hoje eu venho com 2 copos, vou fazer tintim. Então, tintim aí pra você. Vamos descobrir como acabar com a ansiedade, a crise de ansiedade, o pior dos sintomas, que é eles elevado à 10ª potência. Então, o que eu falei pra vocês? Primeira dica, crise de ansiedade é uma escalada nos sintomas, na piora, na intensidade, ok? Cheguei aqui no ponto onde eu tô na crise. Às vezes o ponto é um platô, tá? Você tem um tempo aqui. E você pode encurtar este tempo ou prolongar este tempo de crise. Vamos ver como? Como é que eu encurto o tempo da crise para ficar assim? Como é que eu prolongo o tempo da crise para ficar um troço bem longo, de vários minutos? Tem gente que diz assim, eu fico em crise por horas. É só você observar bastante os sintomas. Você quer ver uma coisa que piora a ansiedade? Foco. O seu foco, prestar atenção na falta de ar, prestar atenção na taquicardia, ficar medindo a pressão para ver se a sua pressão está normal, está elevada, ficar sentindo os batimentos cardíacos, isso tudo faz com que o tempo da crise seja um tempo prolongado, tá? Olha o que eu tô falando. A hipervigilância, é esse o nome que a gente dá, ficar se observando demais, se medindo demais, faz com que aquilo aumente. Uma das leis que a gente tem na nossa mente é tudo que você foca
você amplia. É como se você pegasse uma lanterna e pusesse bem perto daquele objeto, ou seja, você começa a enxergar ele no todo. E toda a periferia fica como se fosse mais escura. Então, a tua atenção direcionada nos sintomas, especialmente aqueles, por exemplo, que mais você tem medo, faz com que aquilo fique mais tempo atuando no seu corpo. Então uma das formas que a gente tem de não fazer isso é se distrair, não prestar atenção é outra coisa? Isso mesmo. Uma das coisas que a gente pode fazer é nos distrair. Ao invés de ficar pensando naquilo, deixa eu ver, ai meu Deus, deixa eu ver minha pressão. Porque assim, numa crise de ansiedade, a gente sabe que o coração vai bater acelerado, que a sua pressão arterial vai aumentar, que a sua respiração vai ficar curta e rápida. E se você forçar demais a respiração, você vai fazer o que a gente chama de hiperventilação. A hiperventilação vai te levar a ter tontura, vai te levar a ter formigamento, vai te levar a se sentir fora do corpo, a sentir como se você não estivesse naquele ambiente, que são dois fenômenos chamados despersonalização, desrealização, vai fazer com que todo o seu corpo fique muito duro, muito tenso e comece a doer. Vai fazer com que você comece a sentir náusea, dor de barriga, dor de cabeça. E a cabeça, minha gente, não para. Porque ela tá o tempo todo assim, deixa eu ver. E se acontecer tal? E se? E aí a gente tá com esse tempo de crise estendido por horas. Só que a gente sabe que tudo que sobe, desce. Isso acontece na crise de ansiedade? Sim, minha gente. A crise de ansiedade tem uma escalada no sintoma, tem o pico, que pode ser um pico curto, longo ou pontual, como é essa forma que eu tô fazendo para vocês agora, e depois eu tenho o processo de descida. Veja bem o que eu vou falar para vocês agora e pode ser que vocês já tenham ouvido isso em outros vídeos, porque nós temos, por exemplo, no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook e Instagram, mais de 500 vídeos. Então, é muito conteúdo que a gente libera para vocês. Toda semana tem live e além da live, tem mais aí 4 vídeos que vão no ar toda semana. Então, vocês têm ideia do conteúdo que a gente gera. Então, muita coisa vocês já nos ouviram falar. Essa informação que eu vou dar para vocês, talvez vocês já tenham ouvido em nosso vídeo. E é uma informação verdadeira, comprovada, e que você vai saber que, se você não fizer nada, e nada significa distrair a sua mente, não ficar super vigilante nos sintomas. Se você pensar, sim, estou tendo uma crise de ansiedade, ok, eu sei que eu sofro de transtorno ansioso e as crises fazem parte, porque nós estamos num momento tenso, ameaçador, porque eu estou preocupada com tal coisa, porque eu sonhei com tal situação, isso foi um gatilho para minha ansiedade, porque eu estou com fome, isso é um gatilho para minha ansiedade, porque eu estou com sede, isso é um gatilho para minha ansiedade. Ou seja, se eu sei, já determinei dentro da minha cabeça que aquilo é uma crise, importantíssimo você identificar. Segundo lugar, já sei que a crise veio de algo que aconteceu chamado gatilho. Ok. Se eu não faço nada, tento me distrair, fazer outras coisas, escuto uma música, faço uma oração, saio daquele ambiente, converso com alguém, qualquer coisa que faz com que teu foco não esteja nos sintomas da crise de ansiedade, mas em outra coisa, a sua crise de ansiedade tende a passar, em média, em 20 minutos. Você não vai precisar tomar remédio, você não vai precisar fazer respiração, você não vai precisar usar qualquer outro recurso. Por quê? Porque é química no nosso corpo. A química, ela sobe, chega no cume e o processo próprio do nosso corpo, que é autocicatrizante, a gente pode dizer assim, de se estabelecer, de voltar ao equilíbrio por simplesmente questões fisiológicas, você já vai ter uma melhora aos poucos do quadro até zerar. Ok?
Vocês sabiam dessa informação? Me dá um joinha se vocês estão comigo até aqui. Então, essa é a primeira dica. A gente não acaba com a ansiedade usando recursos e nem medicamentos. A ansiedade acaba por si só aquela crise sem eu fazer nada e especialmente sem eu ficar prestando atenção naqueles sintomas e na evolução da piora deles, tá? Agora a gente vai entender como é que de fato eu acabo com as crises, com todas elas, para não existir mais crise, para não existir como a Débora, que está tendo crise todo dia. Então, isso é muito importante que a gente entenda, tá bom? Boa noite, Rafa. A Débora está dizendo assim, só estou tomando agora clonazepam somente à noite. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Ana Maria. A Débora está dizendo também, o que fico triste é que os remédios não resolvem. Fato. Você está completamente certa. Os remédios não resolvem. A gente vai entender o que os remédios fazem pra gente, tá? Boa noite, Georgina. Boa noite, DJ Diogo. Boa noite, Sueli, que tá dizendo preciso acabar com a minha ansiedade. Boa noite, Valéria Oliveira. Boa noite, Nicélia, Janaína, Zélia. A Maria Ferreira tá dizendo assim, eu tive esses dias 2 vezes, depois de muito tempo. Tomei um calmante natural, estou bem, despertou esse gatilho, estou mudando o foco também. Ok, todo mundo me dando joinha. E a Maria Ferreira também, eu não quero também ter crises. Sim. Então, vocês topam ver como que a gente acaba? Tá? É isso que a gente vai tratar agora. Eu já tô no meu segundo copo e talvez vai faltar água pra mim hoje, porque tá muito quente aqui nessa sala. E se eu ligar o ventilador ou o ar-condicionado, vai fazer barulho aqui e a live fica com um som muito ruim. E aí fica realmente perturbador a gente querer prestar atenção, ter informações novas e ficar um ruído no fundo, né? Para quem é auditivo, que é uma das formas da gente aprender o mundo, é um sofrimento, tá? Então, assim, remédio, seja um calmante natural, seja um calmante como o clonazepam, né? Que a Débora falou, a Maria Ferreira falou um calmante natural, a Débora falou o clonazepam. Seja a técnica de respiração dos 5 passos, que a maioria de vocês já conhece, isso não acaba com a crise de ansiedade. Isso controla aquela crise de ansiedade, aquele episódio. Então, por isso que nos nossos vídeos, a gente faz a seguinte abertura. Nós temos a missão de te ajudar a conhecer a ansiedade, ou seja, como é que é a ansiedade, como é que funciona o quadro ansioso, quais são os sintomas, a controlar, e aí que entram todas essas coisas que a gente está falando, meditação, relaxamento, exercício físico, a técnica que a gente ensina da respiração dos 5 passos, calmantes, florais, homeopatia, alopatia, que é o clonazepam, todos os ansiolíticos e calmantes que a gente conhece, oração, pensar positivo, distração, tudo isso, minha gente, são técnicas de controle da ansiedade. Vocês concordam comigo que controlar uma coisa é diferente do que acabar com ela? Por exemplo, a gente fala que a ansiedade é como uma árvore. Tem as raízes que a gente não vê, o tronco e a copa. O que é controlar o crescimento de uma árvore? É você ir para a poda, por exemplo. É você ir manejando para onde que vai o tronco, né? Direcionando com apoio. Isso é controle. Agora, quando a gente está falando acabar, a gente está falando em eliminar, em se livrar definitivamente, em curar. Isso não adianta a técnica de controle. A técnica de controle, ela funciona, é imediata. Se você, numa crise de ansiedade ou mesmo num ataque de pânico, utilizar por 10 minutos a respiração que nós ensinamos e que nós denominamos de respiração dos 5 passos, realmente, você vai sair daquela crise de ansiedade. Agora, você vai acabar com as crises de ansiedade? Não, não.
Por isso que muita gente diz assim, eu não aguento mais, isso não tem cura. Porque eu faço terapia e tenho crise. Porque eu vou lá, tomo remédio, troco até de remédio, me faz até mal, mas eu insisto, eu vou lá e tomo remédio, mas, tô tendo crise. Poxa vida, fazia meses que eu não tinha crise e agora eu tô tendo crise, então não tem jeito, esse é um mal que vai durar para sempre. É só realmente um milagre para eu me livrar disso, porque aquilo que eu conheço, eu tô fazendo. As meninas do Chega de Medo e Ansiedade falaram realmente que você pode usar respiração e ela é útil, mas eu continuo de vez em quando tendo crise. Isso mesmo, gente. Enquanto a gente não trabalha aquilo que a gente chama de raiz da ansiedade, não vai terminar as crises. Você vai poder controlar, você vai poder conhecer, você vai poder ter mais qualidade de vida, mas você não vai ter a vida que você quer. Para ter a vida que você quer, é preciso eliminar o mal pela raiz. Não é só podar esse mal, não é só controlá-lo. E, infelizmente, os remédios, eles não vão até a raiz dessa árvore. Algumas terapias não vão até a raiz da árvore. Algumas técnicas de controle, relaxamento, exercício físico, elas não vão até a raiz da árvore. Porque essa raiz da árvore não fica no que a gente chama de mente consciente. Fica no andar de baixo, que é chamado de mente subconsciente. E tá lá embaixo para realmente ser preservado. Por quê? Porque a tua mente está entendendo que se você não tomar cuidado, você corre risco. Porque aquela raiz está ligada a um trauma que você teve lá atrás. Alguma coisa muito séria. Eu estava atendendo hoje uma pessoa, e vou dar o exemplo dela, para vocês entenderem o que é uma raiz da ansiedade. Porque às vezes falar disso, a gente fica, tá, tô tentando ver se a raiz da minha ansiedade é isso ou aquilo. Às vezes a gente não encontra a raiz da ansiedade, às vezes a gente realmente precisa de um tratamento em que te ofereçam técnicas para chegar nessa raiz. Então, isso que nós fizemos hoje, que eu vou contar para você, é uma técnica, né? A gente usou isso para entender o que estava lá impedindo ela de ir para frente. Entrava num processo de ansiedade quando tinha que falar. Um dos medos mais de maior frequência é medo de falar em público. Então, ela tinha que fazer uma apresentação como essa que eu estou fazendo para vocês, ao vivo, pelas redes sociais, e não dava conta de fazer isso, né? Dava branco, dava sei lá o que, a pessoa entrava, saía do ar, né? Mas ela tinha tudo sob controle, ela ensaiava, ela respirava, tomava o calmante dela, e ainda assim, quando se via de frente com aquilo, a coisa ficava feia. Bom, o que nós descobrimos dentro da história dela? Por quê? Porque isso é sintoma, isso é o que a gente está vendo, isso é o que está claro para ela que funciona. Mas o que está acontecendo lá embaixo da mente dela, que está achando que se expor é correr risco? O corpo está entendendo que se expor é uma ameaça, que ele precisa entrar no mecanismo de luta ou fuga, acelerar o coração para lutar ou fugir do quê? E embora ela seja uma pessoa adulta, já com mais de 40 anos, que tenha consciência de que ela não é uma ameaça para ela, ok? Ela pode ser criticada, mas também ela pode ser elogiada. Não é assim que a mente dela processa. Por quê? Porque existe uma programação mental. Existe uma coisa que foi formulada muito antes dos sintomas. E o que a gente descobriu na história dela? Descobrimos na história dela que desde muito pequena, isso lá antes dos 5 anos, ela tinha uma avó com uma influência muito forte, uma avó muito crítica. E para a avó, o comentário era assim:
você não sabe fazer nada errado, quem sabe fazer é sua prima. Quando ela estava na outra casa, na casa dessa prima, ela dizia, você não sabe fazer nada de errado, quem sabe fazer era outra. Era uma forma que a avó tinha de incentivar as meninas a se dedicar mais, a se desempenhar melhor. Só que naquele momento na infância dela, que ela estava voltada para aquilo que a gente chama, né, de egocentrismo, aquilo era uma crítica que não entrava na cabeça dela como uma intenção positiva dessa avó. Entrava da seguinte maneira, eu não sei fazer. O outro faz melhor, no caso era minha prima. Então, veja só, uma situação de vários pequenos traumas, e quando a gente está numa situação traumática, não acredite que é o evento que é o problema, porque às vezes o evento é muito simples, mas é a interpretação que aquilo dava. Na fala da avó, era só uma fala, só que para ela sentia como dor. Ela sentia como rejeição, ela sentia aquilo como ela não sendo boa o suficiente, que a outra era melhor. Mas por que a fala da avó atingia de tal forma ela? Porque ela gostava dessa avó, porque ela admirava, porque ela tinha amor por ela. Então, a gente dá importância para aquilo que era importante para a gente. Então, aquilo entrava para ela de uma forma muito doída. E se formou a partir de várias vezes, são pequenos traumas ocasionados nessa sequência desse crescimento infantil, que ela criou a crença negativa a respeito dela mesma, da identidade dela. Eu não consigo fazer as coisas bem feitas. Então, quando ela tem que se apresentar e é algo novo, tem que enfrentar esse julgamento, o que a mente dela vai? Vai lá para trás. Mas tudo isso não é visível para a gente. Eu estou fazendo como se fosse a tradução do que acontece dentro da mente dela depois de aplicar uma investigação. E aí a gente descobrir qual que é o núcleo do trauma disso. E a sequela desses traumas, do que foi ouvido, é não consigo fazer da forma certa, né? O outro sempre vai ser melhor que eu. São várias pequenas frases que ela tem. Então, toda situação de exposição gera essa mesma sensação. O outro, né, vai ser melhor que eu. Ou seja, não vou conseguir fazer. Se eu não vou conseguir fazer, por que eu estou fazendo isso? É melhor eu nem fazer. Então, aí o corpo entra num quadro ansioso para quê? Para que você não faça, aquilo é risco, é perigo você fazer. Não, não é perigo, mas foi lá atrás. Eu entendi dessa maneira. Eu criei essa crença dentro de mim. E a partir da criação dessa crença, ela se torna o que a gente chama de verdade a respeito da minha identidade. Então, como é que eu vou mudar o que ela sente diante de algo que está sendo ameaçador se eu não mudo aquilo que ela acredita dela mesma? Não tem como, minha gente. Então, para eu acabar com esse quadro de ansiedade e ela poder se expor, eu preciso alterar esta crença. Eu preciso reprogramar a mente dela para enxergar outras coisas além de eu não consigo. Eu não dou conta. O outro faz melhor. Estão me acompanhando? Ok? Deixa eu ver aqui o que vocês estão me falando. Boa noite, Stephanie. A Stephanie falou assim, está falando sobre a questão de medicação, né? De que o psiquiatra suspendeu de vez o alprazolam. Se ele pode suspender assim, teria que tirar aos poucos. Essa é uma questão, né, Stephanie? A gente tem alguns vídeos gravados, eu sugiro para que você veja, só para eu não me desviar muito do assunto hoje, tá? Porque a gente não tá falando realmente especificamente de medicação, mas sim de algo maior. O que eu posso te dizer, né, que tem a ver exatamente com esse conteúdo da live é que
A medicação, ela serve para controlar os sintomas. Se você não tratar a sua ansiedade da raiz, você vai continuar tendo sintomas e possivelmente você vai continuar tendo a medicação. Você é uma pessoa jovem, o alprazolam sendo dado, medicado ao longo do tempo para uma pessoa jovem, causa muitos danos. Agora, a retirada dele é um processo bem complicado se você não tem suportes. Você tem todo um passo a passo para fazer para poder tirar os ansiolíticos quando eles são utilizados por longo tempo. Se você vai ver lá o que está escrito na tarja preta dos ansiolíticos, é que você não deve prolongar isso por mais de 6 semanas, né? Então, a partir do momento que você já está com mais de 6 semanas, você precisa realmente entrar dentro desse passo a passo para você se fortalecer na sua química e realmente conseguir se livrar totalmente das medicações, tá bom? A Sueli está dizendo assim, 3 meses que eu tenho ansiedade, todos os dias quase. Sim, na verdade, a gente pode dizer que você já está vivendo um transtorno ansioso, né? Porque se já faz 3 meses, é sinal que você já está precisando do que a gente chama de tratar a sua ansiedade. A Maria Ferreira está dizendo assim, eu acho que a minha raiz é medo também. Sim, o medo sempre vai fazer parte como a emoção principal da ansiedade. Mas o medo é gerado a partir de algo que você acredita. Se eu acredito, por exemplo, no caso dessa pessoa que eu estou contando, que eu não consigo, você concorda que qualquer tarefa que você tenha que fazer, você vai ficar com medo? E aí o medo faz o quê? Começa a gente imaginar a gente, sei lá, ficando vermelha, errando a fala, não conseguindo, gaguejando, dando branco. E aí, imaginando o pior do que pode me acontecer ao vivo, nas redes sociais, eu começo a entrar num quadro de ansiedade. Porque a mente, independente se aquilo é real ou verdadeiro, o corpo vai disparar toda a química de luta ou fuga. Então, o corpo vai fazer com que você acelere a sua respiração, aumente a velocidade do seu coração, então ele começa a bater mais rápido, e aí tudo aquilo que eu já falei, que é escalada até chegar na crise. E às vezes, perto de você realmente abrir a live ao vivo, você tem uma crise e descompensa completamente, não tem condições de ir ao vivo, né? Então, o medo sempre estará presente. Mas antes do medo, Maria Ferreira, o que a gente tem? A gente tem uma crença. Uma crença, ela é mais forte que um pensamento. Não é pensamento, crença. Ele parece um pensamento, mas é um pensamento emocional, porque é uma verdade. Não é algo que eu tô pensando. Não, aquilo é verdade. Eu não consigo. Minha prima é melhor que eu. O outro sempre vai ser melhor que eu. Eu não vou conseguir. Por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir. Isso é uma verdade. E essa verdade negativa, que se chama crença limitante ou negativa, gera medo, gera imagens do pior que pode acontecer e teu corpo daqui a pouco já tá com todos os sintomas ansiosos. E é isso que você falou na sequência, mudo as crenças, exatamente. Agora, a grande questão é como que a gente muda as crenças. Ah, tá, essa pessoa, por exemplo, hoje, né, descobri uma crença dela. Então, é só ela pensar assim, ah, tá, eu consigo. Não. Se eu não reprogramo, se eu não trabalho aquela situação traumática, se eu não realmente faço um trabalho de trauma, que se chama resolução de trauma, eu não consigo avançar. Por isso que muitas pessoas dizem assim, não adianta pensar positivo. Especialmente quando pensar positivo, você tem aqui, né, uma crença negativa. Pensamento positivo não cola, porque a crença ela tem conteúdo emocional. Então a gente tem que fazer um trabalho mais profundo, que não é simplesmente pensar positivo. Agora eu vou dizer todos os dias, eu consigo, com toda a força, eu consigo. Se você não trabalhou aquilo lá que foi a origem do eu não consigo, não adianta você dizer eu consigo, não cola. É como se fosse encaixar peças do quebra-cabeça que tem terminações diferentes, ela não vai encaixar. Então, você precisa arredondar aquilo
para daí ela encaixar. E aí o eu consigo se tornar a verdade que vai realmente ficar em cima daquilo que era uma crença negativa, tá? Por isso que nós dizemos, eu e Inês, que nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade. Para você ser especialista em tratamentos para ansiedade, hoje a gente sabe, por todas as técnicas que existem de trabalho de mente, que é preciso você trabalhar situações traumáticas. Não se trabalha um processo de ansiedade sem você trabalhar situações traumáticas. Então, primeiro a gente precisa investigar qual que é o trauma e depois a gente precisa resolver esse trauma e o final dessa resolução são as crenças fortalecedoras, as crenças positivas. E aí a gente matou a raiz da árvore da ansiedade, porque a gente já está num outro nível. A gente já está vendo o mundo de outra maneira. É como se a gente já tivesse matado aquela árvore, plantado outra, ela tivesse crescido num ritmo alucinante e ela já tivesse forte dentro de nós. E aí a gente está pronta sim para não tomar mais medicamento. A gente está pronta sim para, com o exercício físico, com a respiração, com o estilo de vida saudável, dar conta da pressão externa, por exemplo, que nós estamos vivendo nesse momento, que são os quadros de pandemia, né? Porque tem dois fatores, tem o externo, que é o fogo da panela de pressão, e tem a minha válvula. Se eu tô com fogo na panela de pressão, ou seja, uma pressão externa muito forte, mas a minha válvula tá funcionando, legal. Se eu tô com fogo, pressão externa, e a minha válvula da minha panela de pressão tá quebrada, eu vou explodir, tá? Certinho? A Maria Ferreira está dizendo ok. E para vocês todos que estão ao vivo neste momento comigo, também está ok? Disso tudo que eu exemplifiquei para vocês. Alguma dúvida? Vai deixando aqui nos comentários. Se você estiver assistindo essa live gravada, também pode deixar nos comentários que depois a gente responde para você, tá? Mas, de qualquer maneira, a sugestão é que esse trabalho, ele precisa ser feito realmente por quem é especialista. Por isso que muitas pessoas dizem assim, mas eu faço terapia, Sandra. Por que não resolve? Porque é uma terapia diferenciada. Além de ser psicóloga e nesse terapeuta, nós temos outras formações que realmente nos endossam a dizer que nós somos especialistas em tratamentos. Quem não é, não consegue fazer esse processo todo que eu estou ensinando para vocês, que é trabalhar a raiz da ansiedade e, de verdade, acabar não só com as crises, mas com todo o quadro da ansiedade, tá bom? E vocês estão tomando água também? Então, a gente não se livra da ansiedade sem olhar para os nossos traumas e ressignificá-los e reprogramarmos, tá? E todos nós, acredite, em maior ou menor grau, temos traumas. E todos nós corremos o risco de sermos traumatizados, porque trauma não é exatamente o evento, mas sim o que a gente entende daquele evento. São situações de alto impacto emocional, ou seja, de uma emoção muito forte que naquele momento, naquela idade, naquela fase, a gente não tinha os recursos suficientes para lidar com aquela emoção, tá bom? Vamos ver que agora tem mais algumas falando. A Valéria está dizendo assim, vou ter que parar a terapia, não está me ajudando. Então, a terapia, ela é útil na técnica de controle, né? Você falar sobre as coisas é como se seu copo tivesse cheio. Quando você vai para uma terapia, você vai esvaziando o copo. Então, você vai tendo mais qualidade de vida e você vai tendo recursos. Você aprende a fazer um relaxamento, você aprende a fazer a respiração, você aprende técnicas, por exemplo, do gigante dos anãozinhos, técnicas todas que a gente veio falando com vocês ao longo desse tempo todo, né? Isso é o controle da ansiedade. Por isso que muitas pessoas que só controlam a ansiedade acreditam que a cura não é possível. Porque a cura realmente você tem que ir lá no porão da história.
não é ficar no andar térreo, não. Você tem que descer as escadas e ir lá para o porão. E todo mundo é capaz de fazer isso, porque às vezes a gente vê assim, ah, mas será que eu vou ser capaz? Sim, você vai ser. Com a estratégia correta, você vai ser. A questão é que você, e às vezes nem a terapeuta, tem a estratégia correta. Então, por isso que a gente tá aqui para vocês, né? Todas as terças-feiras, esclarecendo exatamente isso. Como que eu me livro da ansiedade definitivamente? Muitas pessoas acham assim, ah, eu tenho que fazer terapia com a Sandra e com a Inês. Não necessariamente. Para evitar isso, porque a gente não consegue dar conta, porque o nosso dia é o mesmo dia que vocês, né? Tem 24 horas e a gente não consegue trabalhar mais de 10 horas por dia. Então, a gente tem uma agenda que é limitada, aquele número de pessoas. Nós criamos, sim, um tratamento online em que a gente colocou um passo a passo, né? Um acompanhamento em que você faz por 21 dias seguidamente, e ao final desses 21 dias, você consegue ter trabalhado as suas crenças, ter reprogramado a sua mente, ter aprendido técnicas de controle e principalmente, ter colocado isso no seu dia a dia. Então, você sai no final dos 21 dias sabendo exatamente o que você precisa fazer, sabendo exatamente aquilo que a gente chama de ter colocado dentro de você a parte da Sandra e da Inês, que são os próprios terapeutas. Então, você sai no final dos 21 dias com a segurança de que você sabe qual é a continuidade daquilo, tá? Se vocês querem saber mais, né? Essa live não é para divulgar o nosso tratamento online, mas é para divulgar, sim, como que você faz para se livrar definitivamente, tá? Se você quer saber mais como é que funciona esse tratamento online, a gente tem um site e nesse site tem uma aba lá escrito tratamentos. Você vai lá e você vai encontrar isso. Nós temos dois tipos de tratamento, na verdade. Nós temos o tratamento de 21 dias, para você realmente se livrar da ansiedade completamente, e nós temos um curso de 5 passos para baixar a ansiedade. Então, qual que é a diferença? Um é uma técnica de controle, um é uma técnica, de fato, de eliminar definitivamente a raiz da ansiedade, tá? Espirrei. Desculpa. Bom, eu estava falando da questão do tratamento, né? E nem tinha visto o que a Cássia está falando. A Cássia está dizendo assim, eu quero fazer o meu tratamento com vocês porque quero me livrar dessa situação. Se puder, me fala como eu faço. Então, eu acabei de te responder, né, Cássia, sem saber, mas toda vez que a gente fala, né, que é possível se curar da ansiedade, que existe um caminho para isso, que para esse caminho eu preciso entender os traumas, ressignificá-los, e isso é possível para todo mundo diz assim, bom, eu quero, né? Porque quem é que não quer se ver livre da ansiedade? Todo mundo quer, porque isso é uma coisa que trava a nossa vida, causa um sofrimento terrível. E isso vai trazendo sofrimento, inclusive para as pessoas que estão do nosso lado, que se sentem tão impotentes quanto a gente. Então, por isso mesmo, a gente já criou esse tratamento online, que é extremamente focado, extremamente conciso, com tudo que há mais de moderno e que eu e a Inês somos apaixonadas. Por quê? Porque de fato funciona. Se você cumpre o que está ali, funciona. Então, vai lá no nosso site, entra lá nos tratamentos, dá uma olhada. Se você tiver dúvidas, fala com a gente, manda lá. No nosso site tem o contato também. Você vai lá, manda uma mensagem para a gente e a gente vai conversando para que você realmente se sinta amparada nesse seu desejo de realmente querer se livrar da ansiedade, ou seja, de acabar de vez com essas crises tão horríveis, né? Boa noite, Gabriela. Boa noite, Jacilene. A Gabriela tá dizendo assim, eu cresci escutando da minha mãe que era seca de tanta ruindade. Ela dizia, falava que eu nunca conseguiria engravidar. Cresci com ela gritando sempre e me apressando para comer logo. Lembro que tinha que fazer tudo rápido sempre. Meu terapeuta, a quem sou muito grata, está abrindo vários baús. Eu acho incrível isso, estamos descobrindo várias coisas juntas. Isso, e além de descobrir, a gente precisa trabalhar e mudar, porque só conhecer não é suficiente.
tá? Só saber não é suficiente. E toma muito cuidado para você não depositar na sua mãe a culpa. Por isso que é muito importante um trabalho nessas situações traumáticas, porque o outro fez aquilo que dava conta fazer. Por isso que a gente tem que trabalhar essas situações emocionalmente. Não é para a gente se separar do outro, é para a gente realmente incorporar o melhor do outro e poder honrar aquilo de bom que o outro te deu. Então é muito importante que, além da gente descobrir as coisas que são as coisas que nos pegam, a gente poder superá-las. E para isso, a gente precisa de várias técnicas para a gente realmente integrar isso na nossa consciência e ficarmos bem e ficarmos na relação, né, com pai, com mãe, com vó, não importa, com chefe, também bem, com professores, né, também bem. Então, a Maria Ferreira está dizendo assim, eu detecto a crença e como eu reprogramo a mente. Eu gostaria realmente de te falar, ó, você faz isso, isso e acabou. É diferente de uma técnica de controle que eu falo assim, olha, o passo 1 é esse, o passo 2 é esse, né? Você precisaria ser uma especialista, tá? Então, como é que você reprograma? É isso que é a minha parte, a parte da Inês, em te conduzir neste processo de reprogramação, tá bom? Por isso que aí o tratamento é imprescindível, porque é ele que vai te dar, né, todo o guia extremamente seguro e preciso do que tem que fazer. Ah, é uma coisa super complicada que eu não conseguiria fazer? Não, não é isso. Não é isso. Não é que é super complicado e você não conseguiria fazer. Você consegue sim. Todas as pessoas conseguem. Desde que tenha um grau de consciência, de amadurecimento e cognição, todo mundo é capaz. Até as crianças são capazes de fazer. Mas é realmente preciso todo um fio, né? Um fio condutor, né? Que vai fazer com que você realmente tenha segurança de chegar no lugar certo e você reprograme isso, tá? Me falaram saúde. A Beth está dizendo assim, a pessoa que é sempre muito cobrada acaba ficando com ansiedade, né? Fica com um tipo de ansiedade que a gente chama que é a ansiedade de desempenho. Toda vez que eu vou fazer algo, aquilo vem. Se isso é muito forte, né, acaba sendo paralisante, tá? A Maria Ferreira está dizendo obrigada, de nada. Mais alguma dúvida, minha gente? Então, como é que a gente acaba com a ansiedade? Fazendo um tratamento na raiz dela. Como é que a gente acaba com as crises de ansiedade, ou seja, com os sintomas, trabalhando a raiz da ansiedade? O que os remédios fazem? O que as técnicas fazem, né? Tipo da respiração, que é uma técnica que a gente sempre ensina, elas controlam os sintomas. Controlar os sintomas significa mudar a duração dos sintomas, mudar a intensidade dos sintomas, mudar a frequência dos sintomas. Quando eu estou mudando intensidade, duração e frequência dos sintomas, eu estou controlando. Eu estou podando a minha árvore da ansiedade, mas eu não estou acabando com ela. Ela vai continuar brotando, porque você sabe que na natureza é assim. Você tira um galho, brota outro daqui a pouco e você tem que tirar o galho. Por isso que as pessoas dizem assim, Sandra, eu não quero tomar remédio, remédio vicia. Bom, depende da medicação, por quanto tempo você toma, isso é verdadeiro, especialmente no caso dos ansiolíticos. Mas o problema da medicação, de viciar, não é que ela vicia, é que como você não controla, como você não trabalha a base da ansiedade, como você não elimina a raiz da ansiedade, você vai ter que sempre estar controlando, né? É igual aqui o meu gramado, eu tenho um gramado bem grande no fundo da minha casa. Na época de chuva, por exemplo, com esse ambiente extremamente úmido e ensolarado, minha grama está crescendo vertiginosamente. Então, toda vez eu tenho que ir lá, tá podando a grama, tá cortando, tá chamando o jardineiro. É isso que faz a medicação, né? Ela vai lá e corta, vai lá e corta. Mas a gente está no ambiente como é o ambiente da minha grama.
Nós estamos numa pandemia e já faz um ano e todo mundo está com a sua pressão elevadíssima, a tensão emocional elevadíssima. Então, a gente está num ambiente muito propício para crescer muito grandemente a nossa ansiedade. E quem não tem um transtorno ansioso, começar a desenvolver. E quem tem o transtorno ansioso e não trata, e isso é muito importante, sabe o que acaba acontecendo? Desenvolvendo um transtorno depressivo. Agora sim, eu prometi para vocês que eu ia te dar uma técnica de controle para evitar as crises. Então, não é uma técnica para acabar com as crises. Por isso que eu falei que não era uma respiração, que é a técnica que a gente ensina da respiração dos 5 passos. É uma técnica de evitar. É uma técnica muito engraçada, entre aspas. É uma brincadeira de criança. Como é que eu evito essa subida dos sintomas ansiosos e acabando desembocando na crise? Qual que é a grande técnica que a gente tem, que a gente ensina e que eu vou dar para vocês aplicarem e também fazerem? Ou seja, eu estou ensinando como você vai controlar a intensidade dos sintomas para eles não subirem e desembocarem numa crise. Mas isso não significa que você vai conseguir sempre e não significa que de determinadas situações, né, a técnica não vai funcionar. Por quê? Porque é só uma técnica de controle, ok? Bom, essa técnica se chama lei do menos. Como assim, Sandra? É o seguinte, a gente sabe que aonde a gente presta atenção, aonde está o nosso foco, assim a gente aumenta, aquilo fica ampliado. Então, o que a gente faz? A gente vai diminuindo a nossa atenção. A gente vai minimizando o impacto daquilo. Então, é a lei do menos. É igual o adolescente fala para a mãe, menos, mãe. Ou seja, você precisa começar a diminuir aquela forma de ver as coisas. Dizer menos para você. Quando você começa a imaginar o pior, você diga para você, menos, Sandra. Menos. Divide por 2 essa cena. Modifica ela. Às vezes a gente, para falar o menos, a gente precisa imaginar uma coisa engraçada. A graça da coisa, de achar algo engraçado, é uma das mais eficazes para a gente diminuir, para a gente dizer menos para nós. Então, quando eu já vou minimizando, ou seja, deixando menos atenção, menos intensidade naquilo que está me incomodando, naquela pressão externa, o que eu faço? Eu vou evitando a escalada dos sintomas. Eu fico muito no celular, fico procurando as coisas, ou seja, menos celular, menos notícia negativa, menos conversa com gente negativa, menos conversa sobre doença. Quais são as notícias boas que tem? Então você vai substituindo aquilo que estava ruim por algo que estava bom. Então, para o ruim, você aplica a lei do menos. Para o bom, você aplica a lei do mais. E aí você chega no nosso lema, foca no que funciona. Né? Para aquilo que não funciona, gente, o que nós fazemos? Lei do menos. Menos é cabeça, é sua imaginação. Menos imaginação, por favor. Menos dor, por favor. Menos tragédia, por favor. Você parece que é um diretor, um produtor e um ator de filme de terror. Menos filme de terror nessa cabeça, pelo amor de Deus. Certo? E foca no que funciona, mais naquilo que funciona. Vai agradecer, vai dar risada, vai ser gentil com o outro, vai respirar. Vai fazer algo de bom para você. Nisso aplique a lei do mais. Mas para tudo aquilo que significa ansiedade, que significa escalada dos sintomas, o que nós vamos fazer? Lei do menos. Bata no seu ombro e diga menos. Menos Maria Ferreira, menos Débora, menos Valéria, menos Beth, menos Sandra. Ok?
Eu digo isso para mim. Para de exagero. Se você tem um filho de adolescente, ele vai saber exatamente pontuar quando você tá demais. E aí ele vai falar menos, você vai ficar brava. Você vai ficar brava, mas é verdade. Menos. Ok? Entenderam? Menos foco no futuro, menos foco no negativo, menos foco nos filmes de terror que a sua cabeça cria de coisas que são simplesmente imaginadas, menos se culpar, menos achar que deveria ter feito melhor, menos, ok? Menos, tá? Então, se aproprie da lei do menos e use a partir de agora. Menos, sabe o quê? Reclamação, que é clamar 2 vezes aquela coisa que você não gostou, tá? Fechado? Essa é a técnica presente de hoje. Eu espero que realmente vocês usem, porque ela vai evitar você subir de morro. E se ficar aqui em cima, você começa a usar a lei de menos para quê? Para você não ficar observando sintomas. Menos observação de sintomas. Você já sabe que vai passar em 20 minutos. Para! Vai olhar para outra coisa, não olha para aquilo que você sabe que vai te piorar. Menos! Fechado? Então já tá na minha hora, minha gente. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, pelos seus comentários, pelo seu curtir, pelo seu compartilhar. O que a gente quer é que mais pessoas possam saber realmente que é possível sim acabar com as crises de ansiedade. É possível se livrar dos medicamentos, é possível você ter a vida que você sempre quis. Para isso a gente precisa ter a estratégia correta, aplicada de forma correta, no tempo correto, para você sim se ver livre daquilo que você acha que é a sua prisão. Não é. A gente tem a chave. A gente pode te mostrar. Se você quiser saber mais, www.chegademedoeansiedade.com.br. Aguardo você na semana que vem. É a Inês que vai estar aqui respondendo a seguinte pergunta no nosso Chega de Dúvidas, que vai ao ar no dia 30 de março de 2021, às 9 horas da noite, 9 minutos, dizendo: dor nas costas é ansiedade? Foi isso que nos perguntaram e a gente vai fazer uma live inteirinha respondendo isso para vocês, tá bom? Um grande beijo, sintam-se profundamente abraçadas, né? Eu amo abraço, eu abraço todas as pessoas que vêm no meu consultório, porque realmente eu gosto de abraço. E eu tô sentindo uma falta imensa disso, então eu quero deixar isso que seja no virtual. Sinta-se abraçada por mim nesse momento, coração com coração, respiração com respiração, no meu melhor desejo de bem. No meu melhor desejo não, no nosso melhor desejo, no meu desejo e no desejo da Inês, tá bom? E, por favor, lei do menos e foca no que funciona. Tchau, tchau.